Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, inclusive numa sexta-feira, olha vascaíno, muito agitada até aqui. Sexta-feira inclusive de anúncio, não de reforço para o Vasco, infelizmente, porém de saída. Agora há poucos minutos atrás, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia oficializou a contratação de Marlon Gomes. Mais uma promessa da base do Vasco está de saída. Se não bastasse, né, Gabriel Peck vendido ao Los Angeles Galaxy por 50 milhões de reais. Agora Marlon Gomes está de saída para o futebol ucraniano numa venda que pode dar aos cofres do Gigante da Colina 85 milhões de reais. As duas vendas podem aí realmente chegar a 135 milhões, é muita grana que o Vasco colocará dentro dos seus cofres, mas a gente vai trazer ainda mais detalhes, né, sobre essa contratação, melhor dizendo, sobre essa negociação, essa saída de mais um ativo do Vasco durante esse Fala Gigante, porque também temos muitas outras informações a trazer aqui a vocês durante este vídeo. Se tem jogador saindo, tem jogador chegando. O Vasco aí está perto de oficializar a chegada do lateral esquerdo Vitor Luiz, que tem passagem por Palmeiras, Botafogo. Nesta última temporada vestiu a camisa do Coritiba e desembarca aí na Colina Histórica nesses próximos dias. Além de Vitor Luiz, também o Vasco avança nas contratações de Juan Esforça e Galdamez. Galdamez é um jogador chileno que tem passagem pela seleção do Chile, companheiro de Gary Medel no Chile, inclusive um amigo pessoal do hoje zagueiro e capitão do Gigante da Colina, que é aguardado também no Vasco da Gama, negociações muito avançadas com esse chileno, e negociações também muito avançadas com Juan Esforça. A expectativa é que esse pacote de 3 reforços venha a ser anunciado nesses próximos dias. Então, é um Fala Gigante muito agitado, um Fala Gigante muito movimentado, um dia após, né, uma vitória do nosso Cruz Maltino diante do Madureira no nosso Caldeirão de São Januário. Porém, vascaíno, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com o Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante pela parte da tarde, por volta das 2, 3, 4 horas, dependendo do dia. E o Boa Noite Gigante na parte da noite, sempre aí a partir das 8 horas. Então, é claro, não perca nada, não pisque, para você não perder as últimas novidades do nosso Cruz Maltino, porque realmente os dias daqui para frente serão muito agitados na nossa colina histórica. E continuando aqui, né, melhor dizendo, começando este Fala Gigante após essa introdução, quero começar aqui falando com vocês sobre o que aconteceu nestas últimas horas de sexta-feira. Ontem o Ramon Dias, durante a sua entrevista coletiva após a partida contra o Madureira, ele ali na mesa da sala de imprensa, ele deixou bem claro sobre a necessidade do Vasco da Gama de atacar o mercado por reforço. Ramon foi muito claro, assim como sempre foi durante a temporada de 2023, quando ele disse que o Vasco da Gama não iria cair, quando ele disse também que o Vasco precisava contratar lá no ano passado assim que chegou ao Gigante da Colina, quando ele disse, né, que o Vasco da Gama era uma equipe grande, que precisava ser protagonista, Ramon sempre foi muito bem claro durante as suas coletivas e ontem novamente foi claro, quando confirmou que o Orejano estava para sair por um desejo dele, quando confirmou também as saídas de Marlon Gomes e Gabriel Peck por um desejo dos dois jogadores. O Ramon deixou isso muito bem claro ontem naquela coletiva para abrir os olhos do torcedor que a venda deles aconteceu não por um desejo do Vasco, mas também por um desejo dos dois de serem vendidos, e sobre Marlon a gente vai falar já já. E Ramon ontem também falou sobre a situação de reforços, foi muito bem específico, né, nas posições hoje carentes dentro do elenco, e acima de tudo, foi muito claro quando ele bate na mesa e confirma, o Vasco precisa contratar. Ele até esclarece, né, que a necessidade de reforço para o Vasco é do meio campo para frente, mas o Vasco precisa, segundo ele, de um jogador de velocidade para as pontas, precisa também de um volante, porque há muitas partidas para jogar, como o próprio disse. Então ele deixou bem claro que o Vasco precisa contratar. E parece que essa ordem, esse pedido de Ramon ontem na entrevista coletiva fez de fato muito efeito, pois esse final de manhã, início de manhã, final de manhã, início de tarde, foi muito movimentada quanto reforços, quanto ao assunto contratações. A primeira, né, sobre a situação do Vitor Luiz. Vitor Luiz está praticamente fechado com o Vasco.
O jornalista Vene Casagrande, nessa tarde de hoje, trouxe essa informação em uma apuração junto com o Lucas Pedrosa, que o Vasco da Gama encaminhou a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz junto ao Coritiba. O atleta chega aí ao elenco cruzmaltino em definitivo e o contrato nesse momento já está sendo trocado entre o Vasco da Gama e o Coxa. Está embarcando nesse momento, inclusive nessa tarde de sexta-feira, para o Rio de Janeiro para se apresentar ao elenco cruzmaltino, realizar exames médicos e assinar esse contrato. Informações sobre o Vitor Luiz, as seguintes que temos a trazer a vocês. O Vitor Luiz, com o Coritiba no ano passado, caiu a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitor Luiz tem um salário alto, o Coritiba não tem condições de, numa segunda divisão, pagar os altos vencimentos do jogador e já vinha tentando uma rescisão contratual mútua com esse atleta desde do início de dezembro, desde o final do ano passado. Havia uma dificuldade, o nome do Vitor Luiz já esteve na mesa do Vasco há algum tempinho atrás, porém, naquele momento as negociações não avançaram. E nesse momento, informações que temos a trazer aqui a vocês é que, de fato, o Vitor Luiz já rescindiu com o Coritiba. Vitor Luiz abriu mão do salário que tinha para receber nessa temporada de 2024 com o Clube do Sul. O Coxa vai economizar, só para vocês terem noção, cerca de 3 milhões de reais no ano, com a saída de Vitor Luiz, e ainda vai ficar com 15% do percentual do passe do jogador em uma venda futura. Ele chegará ao Vasco sem custos, o Vasco não pagará absolutamente nada pela compra, pela contratação do lateral esquerdo, e é um jogador aí que já trabalhou inclusive com o Ramon naquela curta passagem que Ramon Dias teve pelo Botafogo, um ano que o Botafogo inclusive caiu a segunda divisão. Ramon Dias ficou nem 5 jogos, porque ele chegou ao Rio de Janeiro, acabou tendo que passar por uma cirurgia de emergência, e o Emiliano, que comandou o Botafogo naquele momento, o Botafogo entendeu que não era bom o Emiliano estar à frente da equipe e demitiu essa dupla em poucas partidas, mas nesse curto período que Ramon e Emiliano estiveram no Botafogo, o Vitor Luiz estava por lá. Então a comissão hoje de Emiliano e Ramon conhecem muito o jogador, e isso foi um ponto importante para a chegada do lateral esquerdo ao Gigante da Colina. Informações inclusive dadas pelo jornalista Vene Casagrande é que a postura do Vitor Luiz, comprometida dia a dia, um jogador que se entrega sempre aos projetos por onde passa, acabou sendo um ponto favorável para a sua chegada ao Vasco da Gama. Lembrando, na última temporada vestiu a camisa do Coxa, foram 24 jogos, 2 gols marcados, uma assistência, 2 grandes chances criadas, 79% de acerto no passe, 24% de acerto nos cruzamentos e 43% das bolas em que disputou ele ganhou, além também de uma média de quase 4 bolas recuperadas por partida. Um jogador de 30 anos, que além do Coxa, tem passagem também pelo Ceará, pelo Palmeiras, pelo Botafogo e também pelo Porto de Portugal. Sobre a minha opinião, importante trazer. Lucas, o que você acha sobre a chegada do Vitor Luiz? Eu acho um bom nome. Sinceramente, eu acho um bom nome. Por que eu acho um bom nome? Hoje, o titular absoluto do Vasco é Lucas Piton. Vitor Luiz não vem para ser titular. Vitor Luiz vem para ser um reserva. E olha, com todo respeito, uma reserva, na minha opinião, de luxo. A gente está falando de um jogador que na última temporada, sim, jogou com o Coritiba, que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas teve 41 partidas na Série A do Brasileirão. A gente está falando de um atleta que em 2022 vestiu a camisa do Ceará, teve 45 jogos pela camisa do clube nordestino numa Série A de Campeonato Brasileiro, inclusive com 4 assistências. Um jogador que há 2 temporadas atrás vestia a camisa do Palmeiras e tinha 32 partidas com a camisa do Palmeiras, também numa Série A, disputando Libertadores. Não é qualquer jogador em nenhum momento. Um atleta que na sua carreira tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Um jogador com uma carreira longa. Um jogador acostumado a conquistar grandes títulos. Um jogador acostumado a conquistar grandes coisas. Um jogador que por onde passou fez história. Fez história no Palmeiras, fez história no Botafogo. Aquela Libertadores de 2016, ou 2017, não lembro, que o Botafogo chegou ali às semifinais contra o Grêmio. Vitor Luiz era o lateral direito, um dos principais líderes daquele elenco. Então o Vitor é um bom jogador. Para ser reserva do Lucas Piton, acho que é uma baita de uma contratação, inclusive. Ouso-me a dizer novamente que é um reserva de luxo. E um atleta que, acima de tudo, vem para ajudar jovens jogadores da base, como, por exemplo, o próprio Leandrinho, que renovou o contrato até 2027. Hoje, Vitor Luiz é um jogador maduro, de 30 anos de idade, e vai ajudar esse jovem atleta. Ajuda também o Julião, que é mais um jogador novo, que acabou de chegar das categorias de base para o elenco profissional. Então, jogadores maduros, experientes, são necessários em um elenco. E Vitor Luiz é exatamente esse atleta. Maduro, experiente, acostumado a ganhar títulos, acostumado a jogar Série A do Campeonato Brasileiro. Atletas como esse que o Vasco precisa e, acima de tudo, vem para ser um reserva, que é algo importante a ser pontuado a vocês. Para quem teve, nas últimas temporadas, atuando como reserva, Riquelme,
Jefferson. E com todo respeito, inclusive, a esses nomes e vários outros jogadores que passaram, tendo Vitor Luiz e Lucas Piton compondo a lateral esquerda, é sim nomes para o vascaíno ficar tranquilo quanto a essa posição. Então a expectativa é que nas próximas horas Vitor Luiz já possa vir a ser anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Então, informações importantes aí para vocês. E olha, vascaíno, informações também importantes que acabamos de ter, vamos logo, né, pular para esse assunto, até porque foram informações que acabamos de ter, então a gente não precisa ficar guardando. O jornalista Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaínos, confirmou que o goleiro Kehler está por detalhes de ser o novo reforço do Vasco da Gama. Mesmo Kehler, né, lá do ano passado, em que Paulo Brax queria gastar milhões e milhões para a sua chegada, está aí acertando a sua chegada ao Cruz Maltino. Informações é que o Kehler vem do Internacional por um empréstimo, um jogador de 27 anos, cria inclusive das categorias de base do Clube Gaúcho, um atleta que começou a sua carreira de uma forma espetacular com o Inter, não à toa devido a esse destaque, né, o Paulo Brax fez de tudo para tentar trazê-lo ao Vasco da Gama. No início do ano passado, o Inter recusou várias propostas milionárias pela sua chegada, permaneceu, não foi utilizado nessa última temporada com a camisa do Clube Gaúcho. O Rocher, que é um baita de um goleiro também uruguaio, chegou por lá e acabou tirando o espaço do Kehler no Internacional. Ele chegou a fazer 28 partidas com a camisa do Inter nessa última temporada. Nesse momento o Inter já vinha tentando, né, colocar o Kehler em algum clube. Nessa janela de transferências aberta desde dezembro do ano passado, desde o início de dezembro, o Internacional já vinha procurando alguns clubes para conseguir emprestar o Kehler, sempre sem sucesso. E o Vasco, como já havia tido interesse no ano passado. Nesse momento perdeu o Ivan para o próprio Internacional. O Ivan, que era o reserva do Léo Jardim, veste hoje a camisa do Inter. Vê o Kehler com uma boa oportunidade de mercado para compor aí essa posição de goleiro. Então, Léo Jardim como titular e Kehler como reserva. Um jogador que se destacou muito, principalmente no Inter, né, na última temporada, no início do ano, e também se destacou muito vestindo a camisa da Chapecoense lá no ano de 2021. Foi um dos grandes destaques da Chape, uma peça importante aí para aquela campanha do Campeonato Brasileiro de 21. Então, vem aí por empréstimo, muito provavelmente com opção de compra. Até esse momento não temos mais detalhes sobre essas negociações e, é claro, assim que tivermos mais informações, traremos a vocês aqui, ou até o final desse Fala Gigante, ou também no Boa Noite Gigante. Então o Vasco tem hoje Léo Jardim, Kehler e Raus. Para aquele, né, vascaíno que não gostou do desempenho do Raus nesse Campeonato Carioca, pode ter certeza que o Vasco agora está muito bem servido de goleiro com o Léo Jardim e Kehler. E se o Vasco avança por Vitor Luiz, ou melhor dizendo, acerta com Vitor Luiz, resta apenas oficializar. Acerta com Kehler. O Vasco da Gama, nesse momento, também acertou a venda de Marlon. Nessa tarde, né, poucos minutos atrás, inclusive, de gravar esse vídeo, o Shakhtar Donetsk oficializou a chegada de Marlon Gomes ao clube ucraniano. Troca de documentos já havia acontecendo alguns dias atrás. A assinatura aconteceu também alguns dias atrás e a oficialização dessa venda aconteceu nesta tarde de sexta-feira. Havia uma grande expectativa, né, que a transferência viesse a ser divulgada hoje. De fato, foi Marlon Gomes, nesse momento um novo reforço do Shakhtar Donetsk. Sobre a venda, o que temos a trazer a vocês com relação a valores. O Vasco colocará nos seus cofres 12 milhões de euros fixos. Esse valor, 12 milhões de euros, que hoje na nossa cotação está em algo em torno dos 64 milhões de reais, são fixos colocados em contrato entre Vasco da Gama e Shakhtar Donetsk. Esse valor, 64 milhões de reais, será dividido em 3 parcelas de 4 milhões de euros, algo em torno aí de 21 milhões e meio de reais, dividido em 3 parcelas. Então o Vasco receberá aí, durante, né, esses próximos anos, 21 milhões de reais dividido em 3 parcelas. 64 milhões de reais, perdão, dividido em 3 parcelas de 21 milhões e meio durante esse período. Além disso também, além desse valor fixo de 64 milhões de reais que o Vasco colocará no bolso, o Vasco ainda também, no acordo assinado com o Shakhtar Donetsk, tem um valor que será condicionado a bônus e metas que Marlon Gomes bata no clube ucraniano. Sobre as metas, o que temos a trazer aqui a vocês? As metas não envolvem especificamente o Marlon, mas o Shakhtar Donetsk de uma maneira geral. O Shakhtar, na grande maioria das vezes, ele não se classifica para a UEFA Champions League de uma forma direta. Ele passa por uma pré-Champions, né, como se fosse uma pré-Libertadores, e caso ultrapasse pelas fases da pré-Champions, aí sim ele chega à UEFA Champions League, lá na fase de grupos. E é exatamente isso que está em contrato. Caso o Shakhtar Donetsk chegue apenas à fase de grupos da UEFA Champions League, as metas já são batidas, né? Ou seja, os bônus que o Marlon Gomes tem em contrato já serão realizados e o Vasco receberá 1 milhão de euros por temporada. Então,
Se o Shakhtar chegar à fase de grupos da UEFA Champions League da temporada 24-25, 1 milhão de euros para os cofres do Vasco. Se o Shakhtar chegar à fase de grupos da Champions League de 25-26, mais 1 milhão de euros para o Vasco sobre o Marlon. Então, tudo isso engloba aí, né, os 10 milhões de reais. O restante, né, dos outros 10 para chegar aí a casa dos 35 milhões tem aí a ver com passar aí da fase de grupos para umas oitavas, umas quartas, umas semis e daí por diante. Mas são metas consideradas simples para o Vasco, essa primeira meta da fase de grupos, para vocês terem noção, né? O Shakhtar Donetsk é um clube ucraniano muito forte, que detém sim uma hegemonia na Ucrânia. O Shakhtar disputa a UEFA Champions League todos os anos, nas últimas 14 temporadas. A equipe não jogou a fase de grupos, segundo informações GE, em apenas 2 ocasiões. Então a possibilidade, né, do Shakhtar Donetsk não estar presente nas fases de 24-25 e 25-26 são quase nulas. E automaticamente essa venda só ali no contrato tem valor fixo de 65, mas é praticamente um valor fixo de 75, porque as chances do Shakhtar não se classificar a essa fase de grupos são mínimas, e automaticamente já se classificando, o Vasco colocará mais 10 milhões de reais no bolso, que fica mais difícil de fato o Shakhtar avançar de fase, chegar a umas oitavas, a umas quartas, a uma semi, e aí o que dificulta o fato do Vasco ganhar os 85 com o Marlon, mas é uma boa venda aí, esse valor fixo de 65 podendo chegar até a casa de 85 milhões de reais. O Vasco ainda vai manter 5% dos direitos econômicos do atleta e uma venda futura. Então aí, informações importantes, Marlon Gomes vendido, anunciado pelo Shakhtar Donetsk, é o mais novo reforço do clube ucraniano para essa temporada de 2024. Vai fazer falta no elenco do Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E foi como o Ramon disse, né? O Shakhtar vai levar Marlon, mas o Ramon deixa muito bem claro, a diretoria do Vasco, que quer uma peça de reposição à altura. Ramon Dias quer um jogador que chegue no Vasco da Gama para repor essa saída que vai fazer muita falta, né, ao elenco Cruz Maltino do Marlon. E o Vasco nesse momento negocia com 2 atletas desse setor de meio campo com características defensivas. Um de fato mais primeiro volante, mais esse pitbull, que é o Pablo Galo da Mese, e outro jogador que é também um primeiro volante, mas que tem muita qualidade com a bola nos pés, que é o Juan Esforça. E eu vou falar já sobre esses 2 jogadores juntos, porque são 2 jogadores de posições muito iguais. Jogadores com características e perfis semelhantes. Primeiramente sobre o Pablo Galo da Mese, que temos a trazer aqui a vocês com relação a esse atleta. Um jogador que pertence ao Genoa da Itália, co-irmão do Vasco da Gama, mais um clube do conglomerado 777 Partners, atleta de 27 anos de idade, um atleta que é sim pretendido pelo Vasco da Gama e um atleta que o Vasco vem costurando um acordo para comprar o passe desse jogador. A expectativa é que o Vasco consiga a compra dos direitos econômicos desse atleta, inclusive as últimas informações que tivemos é que o Vasco deve desembolsar algo em torno de $200 mil, algo em torno de R$1 milhão junto ao Genoa, clube também da 777, como a gente acabou de trazer a vocês, para conseguir a compra dos direitos econômicos de Pablo Galo da Mese. Ele tem contrato com o Genoa apenas até o meio do ano. Isso, é claro, é um baita de um facilitador para a sua chegada ao Gigante da Colina. As conversas nesse momento, de acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, estão caminhando muito bem. Galo da Mese é um atleta chileno, jogador que começou a sua carreira no União Espanhola. Para nível de informação, o mesmo clube que Palacios também destacou muito, né, lá no Chile, que o Palacios apareceu para o futebol do seu país e também chegou ao Vasco, inclusive o próprio Carlos Palacios. Depois do União Espanhola, pelo destaque, ele chegou ao Vélez da Argentina. Depois do grande destaque no Vélez, ele foi comprado pelo Genoa da Itália. Além do Genoa na Itália, ele também atuou pelo Cremonese por empréstimo do Genoa na última temporada. Retornou ao Genoa recentemente e, como não faz parte dos planos, né, do clube italiano para esses próximos anos, não houve uma renovação contratual. Nesse momento, o Genoa facilita de fato a sua saída. Esse primeiro volante, esse pitbull, com características bem defensivas. E após a informação inicial dada pelo jornalista Lucas Pedrosa, César Luiz Merlot, que é um dos principais setoristas aqui do futebol sul-americano, ele confirmou que hoje Galo da Mese e Vasco da Gama negocia aí os últimos detalhes da sua chegada. Rapaziada, só para complementar aqui a informação a vocês, pois eu fechei o vídeo e o jornalista César Luiz Merlot acabou de dar mais detalhes sobre essa transferência. De fato, Pablo Galo da Mese será um reforço do Vasco da Gama. Porém, diferente das informações que eu acabei de trazer a vocês, mais detalhes. O Vasco não pagará apenas R$1 milhão, como era o esperado ao Genoa, mas sim R$4.200.000. E não para um contrato de 2 anos, porém para um contrato de 3 anos junto ao Vasco da Gama. Ele é esperado, inclusive, já nessa próxima semana para realizar exames médicos com o Vasco e assinar esse contrato até o final de 2026 com o Cruz Maltino. Então,
Pablo Galdamés, volante de seleção chilena, companheiro de Gary Medel, se destacou muito pelo Vélez Sarsfield, inclusive ao lado de Luco Orejano, destacou muito em determinado momento pelo Genoa, se destacou muito também, principalmente no União Espanhola, onde apareceu para o futebol, chegará ao Cruz Maltino. Então, mais um reforço confirmado na colina histórica. Olha, vascaíno nessa sexta-feira, de tirar o fôlego agora, continue aí e dê uma olhada nas informações sobre Juan Esforça. Então, o Galdamés muito perto aí de chegar ao nosso gigante da colina. Uma informação até muito, não legal, mas importante trazer a vocês, da amizade que Galdamés tem com o hoje capitão e também chileno do Vasco, Gary Medel. Há algo em torno de 3 anos atrás, lá numa Copa América, houve um escândalo no Chile. Um escândalo, pois Israel Meneses, Arturo Vidal, Gary Medel, Pablo Galdamés, Pablo Aranguiz e Eduardo Vargas corriam risco de ser cortados da Copa América porque foram flagrados com mulheres em um hotel durante a competição. Então a gente vê que essa parceria entre Galdamés e Gary Medel vai muito além, né, das 4 linhas de dentro do campo com a seleção do Chile, são amigos de fato. E essa amizade agora pode ser levada ao Vasco da Gama, negociações muito avançadas, detalhes aí para que Galdamés chegue à nossa colina histórica. E prosseguindo, falar sobre Juan Esforça, pois o próprio César Luiz Merló, quando trouxe a informação sobre Galdamés, confirmou que a chegada desse volante chileno não interfere em nada a chegada de Juan Esforça, porque são 2 jogadores com características diferentes, um de 27, um de 21, são de fato 2 primeiros volantes, mas um mais defensivo, outro que consegue ter mais posse, tem mais qualidade com a bola no pé, que é o caso exatamente de Juan Esforça. Hoje o atleta está cedido à seleção Sub-23 da Argentina, a seleção do seu país. Informações dadas aí pelo jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, inclusive nessa manhã de sexta-feira, é que o Vasco já está acertado com o New Old Boys pela chegada de Juan Esforça. O jogador aí já é aguardado, inclusive, após o pré-olímpico que está sendo realizado na Venezuela para assinar contrato com o Vasco da Gama. As negociações foram retomadas nesses últimos dias e há de fato essa grande expectativa para que o atleta desembarque na colina histórica. 21 anos de idade, capitão da seleção da Argentina, já foi capitão do New Old Boys nessa última temporada e chega aí para reforçar esse setor de meio campo tão carente no Vasco nessa temporada de 2023, agora, né, que pode ter aí nesses próximos dias a oficialização tanto de Esforça quanto também de Pablo Galdamés. E Ramon, inclusive, só para fechar o vídeo, ontem, durante a entrevista coletiva, falou sobre Juan Esforça. A gente já trouxe no Acorda Vascão, mas faz questão aqui de, nesse Fala Gigante, relembrar as falas de Ramon Dias na entrevista coletiva de ontem. Mira, con respecto a Forza, es un jugador muy joven, con mucha experiencia. Está en la selección de los juveniles y es un jugador, a pesar que tiene muy corta edad, tiene 130 partidos en primera división, tiene una experiencia enorme, nos puede ayudar, va a crecer seguramente con un club diferente, con un club que tiene que ser protagonista. Y ojalá se pueda adaptar rápidamente. A mí me gustan mucho los jóvenes, pero a su debido tiempo, no exigirles tanto porque la presión es grande que existe Vasco. Vasco es un equipo grande, tenés que ser protagonista. Vieron, en el primer tiempo Vasco no ganaba y la gente tiene que estar tranquila. Segundo tiempo festejó y se divirtió, así que es un equipo grande, hay muchas presiones, pero por eso hay que estar tranquilo. Vamos a disfrutar lo que tenemos e vivir o momento lindo que estamos tendo. Hay que disfrutar. Então, né, vascaíno, como vocês viram aí, Pablo Galdamés e Juan Esforça praticamente fechados com o Vasco. Uma tarde de sexta-feira agitada, com oficialização de Marlon Gomes, com chegada de Vitor Luiz, com chegada de Galdamés, com chegada de Juan Esforça. Muitas informações que a gente trouxe aqui a vocês nesse Fala Gigante. E fiquem ligados no Boa Noite Gigante, porque se esse Fala Gigante já foi agitado, quem dirá o último vídeo desta sexta-feira. Se inscreva, compartilhe nosso conteúdo, ajude o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.